cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a função das incubadoras populares e de como elas ajudam os trabalhadores na formação do seu próprio empreendimento. Vamos saber qual o caminho correto a seguir de quem precisa de suporte técnico para começar na atividade de empreendedor. E como evitar riscos num mercado altamente competitivo. Para evitar problemas imediatos, que é dado este tipo de apoio ao trabalhador interessado em abrir um empreendimento. A FURB coloca então professores, pesquisadores e alunos para desenvolver estratégias no empreendimento de economia solidária. É assim que surge a incubadora de cooperativas tecnológicas populares para pensar no ensino, pesquisa e extensão, a causa e o interesse dos trabalhadores na área de empreendimento. Para capacitá-lo, é dado formação em economia solidária, assessoria e acompanhamento nas áreas social, educacional, jurídica, administrativa, de mercado, contabilidade, econômica e tecnológica. Desta forma, é possível construir uma relação entre universidade e as organizações sociais da região do Médio Vale do Itajaí. E para falar desta relação entre academia e a comunidade, que a nossa convidada de hoje é a professora e coordenadora da incubadora de cooperativas tecnológicas populares, Lorena de Fátima Prim. Para começar nossa conversa, quero agradecer à professora Lorena. Queria que explicasse o que é essa incubadora que a FURB já vem há um bom tempo, trabalhando aqui na universidade. Certo. Em primeiro lugar, então, boa noite, ao telespectador da FURB, ao público, Espero que com esse programa nós consigamos tirar algumas dúvidas, colocar algumas informações, Bem, a incubadora, ela é um programa de extensão universitária, que na FURB ela tem 11 anos de existência e ela presta serviços, aos grupos de geração de trabalho e renda, então grupos que precisam de pessoas que estão em situação de desemprego ou que querem aumentar a sua renda, Ela presta assessoria multidisciplinar para esses grupos, que precisam de gerar trabalho e renda. Tá, e porque a incubadora, ela vai mapeando quem precisa de auxílio ou as pessoas buscam a incubadora? Como a incubadora ela já é conhecida, ela já tem um certo, ela já é uma certa referência aqui, acaba que vem as demandas para a incubadora. Essas demandas vêm de onde? Vêm de prefeituras, das prefeituras, secretarias de assistência social, do meio ambiente, de educação, vem também das comunidades de maneira geral. Às vezes tem um grupo lá, ele chega, procura, geralmente a gente muitas vezes vai na imprensa, sai coisas, Então, assim, as pessoas sabem da existência da incubadora e elas acabam chegando até nós de alguma forma pelo contato, das ações que a incubadora já tem. Geralmente, a demanda vem para a incubadora pela comunidade ou pelo poder público ou por outras organizações sociais. Para o nosso telespectador que está acompanhando a nossa conversa, a ideia de incubadora é isso mesmo, é colocar as cooperativas, os empreendimentos e fazer com que eles tenham condições de caminhar sozinhos depois, Isso. Então, assim, o que a incubadora faz? Ela recebe a demanda, ela no primeiro momento ela pede para essa pessoa se aproximar, para conhecer um pouco mais o que é a proposta, da incubação, a proposta metodológica, os objetivos e tudo mais, porque a incubadora ela tem uma série de objetivos, E aí ele começa então a participar de um fórum, que é o Fórum Blumenauense de Economia Solidária, no qual já participam os empreendimentos incubados, que a gente está assessorando, que a gente chama de incubados. A ideia de incubados é porque exatamente é uma ideia de incubadora, de cuidar, de proteger, de prestar apoio, nesse sentido, não de proteger no sentido de paternalista, mas no sentido do cuidado mesmo, de ajudar, de apoiar para que a pessoa consiga atingir
alguma meta, alguma coisa, né? E aí, então, a incubadora, ela tem uma equipe de professores, hoje ela conta com 9 professores de várias áreas do conhecimento, então ela presta uma assessoria multidisciplinar, né? Essas áreas são áreas, né, da economia, tem professor da economia, tem da administração, marketing, tem da psicologia, que sou eu, tem do serviço social, tem das ciências sociais 2, tem um professor do direito, tem um professor da contabilidade, tem um professor da engenharia florestal e ainda está faltando a professora da moda. Não posso esquecer de nenhum, porque senão depois vai ter, né, cobrança. Então, são essas 9 áreas, né, em outras universidades, porque as incubadoras, a primeira incubadora, ela foi criada em 96 no Rio de Janeiro, é uma criação nacional, é uma invenção brasileira que foi exportada para o mundo inteiro, né, e existe no Brasil uma rede de incubadoras, né, uma rede de incubadoras universitárias vinculadas a um programa nacional que dá apoio a essa incubação, que tem 85 incubadoras que recebem apoio e na rede de incubadoras tem 45 incubadoras articuladas. Então, na maioria das grandes universidades tem esse tipo de trabalho. Então, o que a gente faz? Além de nós termos os 9 professores, nós temos em média 7 a 10 bolsistas apoiados, né, por um apoio do governo federal e apoio interno aqui da FURB, tem bolsistas de extensão, porque tem o edital interno da FURB, e estagiários, né, então geralmente a nossa equipe é de umas 20 pessoas, mais ou menos, que presta apoio ao grupo. Então o grupo chega, né, vamos contar um pouquinho da história da APRE para dar como exemplo. A APRE é a Associação de Recicladores do município de Indaial. A prefeitura recebeu uma... Recicladores? Recicladores, lá de Indaial, né? De Indaial, tá. Então a prefeitura recebeu um termo de ajuste de conduta, né, porque ela precisava dar um destino adequado aos resíduos sólidos. Tem leis para cumprir e tudo mais. Tinha em torno de 50 catadores que viviam dentro do lixão, né, numa situação totalmente insalubre de vida, né? E aí a prefeitura então solicitou o apoio da FURB para organizar esses catadores, né, para que em contrapartida ela no começo ela cedeu um galpão, ela alugou um galpão para eles, cedeu um caminhão, ajudou a organizar a coleta no município, o dia que o caminhão pega, o processo de educação ambiental para que faça a separação dos resíduos, né, do que é reciclado e do que não é. E aí, a partir daí, então, a gente começou um trabalho, né, um curso com esses catadores. Na verdade, a gente começou a abordagem primeiro interpessoal na rua, conversas e tudo mais. Depois a gente começou um curso com eles, né, sobre como organizar o empreendimento, que depois ficou decidido que seria uma associação. Né? Então, nesse curso aí vai ter aula desde a história do mundo do trabalho, as leis que regem, os princípios da economia solidária, até aulas sobre os aparatos jurídicos, se vai ser uma associação, vai ser uma cooperativa, vai ser um grupo informal por enquanto, porque ainda não tem condição de legalizar, se vai ser uma microempresa no sentido legal dela, né? Vai ter todo um apoio contábil, né, para que possa organizar a parte financeira, vai ter todo um apoio na parte psicossocial para se articular com as políticas públicas, para trabalhar o grupo, trabalhar a autoestima, trabalhar a motivação, trabalhar a identidade, trabalhar a união do grupo, trabalhar a liderança, trabalhar a comunicação, né, para trabalhar esse grupo, porque assim, hoje, se tu for dizer para mim, Lorena, o que é mais importante? É a parte financeira ou é a parte de integração? Eu vou dizer que eu não saberia te responder, porque nós já tivemos grupos que financeiramente eles tiveram tudo e eles não conseguiram ir para frente por uma questão de concepção, de crença e por conflitos que eles estabeleceram em função deles não ter claro algumas coisas que eles queriam, né? E por uma questão muito mais psicológica e social, eles não conseguiram viabilizar um negócio do que por uma dificuldade, digamos, financeira. Quando você... Não é o caso da APRE que eu estou falando, né? A APRE é um grupo que funciona, né? Mas tem todas essas variáveis em jogo, né? Tem variáveis jurídicas, variáveis econômicas, contábeis, psicológicas, sociais, culturais, né? Ambientais, né? Professora, quando você fala que, né, pegou lá em Indaial um grupo de catadores, e aí esse grupo eles vão ter um assessoramento, eles vão aprender um pouco da história do mundo do trabalho,
todos participam dessa... Do curso, todos participam. Na APRE, na verdade, desses cursos nós já demos 3 para eles, porque ela já tem 10 anos, daí tem toda uma questão de rotatividade, né? Na verdade, como sócio fundador hoje, nós temos apenas um, os outros todos já deixaram porque tiveram alguma doença ou porque arranjaram outro emprego, porque mudaram de cidade, alguma coisa assim. Então, tem uma rotatividade nas associações de catadores, que é uma questão que ocorre também nos outros estados, nas outras associações, é uma dinâmica nacional, né? E participam todos do curso, né? Essa assessoria, então, geralmente, ela começa com um curso, mas também tem a assessoria mesmo, que é lá na APRE, nós vamos toda semana, terça-feira ao meio-dia, e fizemos uma reunião para ver o que está acontecendo, às vezes vai o professor da economia, às vezes vai o mas não tem uma aula assim, ó, vocês vão sentar e nós vamos dar as orientações de tal horário a tal horário. Não, tem um curso que tem 40 horas. Esse curso eles vão para a sala de aula? Vão para a sala de aula. Todos? Todos vão. Eles ganham, inclusive, certificado. Certo? E ali eles vão ter aula com o professor de economia, com o professor de contabilidade, com o professor de psicologia, com o professor da moda, com o professor A gente adapta o conteúdo do curso à realidade do empreendimento. Se é de alimentação, vai ter uma parte vinculada à alimentação. Se é da agricultura, vai ter uma parte vinculada à agricultura. Se é artesanato, vai ter uma parte vinculada ao artesanato. Se é reciclagem, vai ter uma parte que é destinada à reciclagem. Cada grupo tem uma linguagem específica, Tem uma linguagem, tem a sua identidade, tem as suas especificidades, cada segmento tem a sua dinâmica, né? Embora todos precisam de apoio contábil, de apoio econômico, de apoio psicológico, de apoio social, tem que elaborar o produto, pensar a produção e tudo mais. Então, lá em Indaial, na APRE, como é que é essa assessoria? A gente chama é uma assessoria que a gente vai na verdade, toda semana lá, fazer uma reunião com eles, e tem também os momentos mais de formação. Teve um momento que a gente pensou assim, o curso ele vai ser mais eficiente se ao invés da gente fazer aquele curso naquele modelo que a gente tem, nós vamos fazer oficinas mais em função do que eles precisam nesse momento. Então a gente mudou um pouco a dinâmica e a gente passou um ano inteiro fazendo a cada 15 dias uma oficina de 2 horas com eles. Que é para dar condições deles terem um olhar daquilo que eles estão fazendo, né? Isso. Fazerem um trabalho Porque precisa fazer o diagnóstico, precisa fazer o planejamento, precisa fazer o plano de negócio, precisa trabalhar a comunicação, precisa trabalhar as interações, precisa trabalhar a motivação. O preço do papelão cai, né? Vai cair o que eles vão receber, né? Vai causar um impacto de motivação, tem que fazer uma análise disso. Dá um conflito, né? Tem que resolver essas questões. Tem que resolver, dá muito conflito, tem que trabalhar 8 horas junto, né? Não só nesses grupos, mas de maneira geral, né? Tem que trabalhar as questões que vai aparecendo. Tá. Nós estamos no Cidadania desta noite discutindo a questão das incubadoras populares e a professora Lorena Prim é a nossa convidada para falar deste assunto. A gente faz um intervalo e já voltamos.